Assim revelou Santa Filomena à Madre Maria Luísa. Minha querida irmã, eu era filha do rei de um pequeno estado grego. Minha mãe também era de sangue real. Como não tinha filhos, meus pais ofereciam constantemente sacrifícios e preces aos seus falsos deuses para alcançarem a graça de um filho. Nesse tempo, nossa família tinha um amigo, um doutor romano chamado Públio, agora santo da corte celeste, apesar de não ter sido mártir. Impressionado com a cegueira espiritual dos seus soberanos e comovido com a mágoa que eles manifestavam, foi inspirado pelo Espírito Santo a falar-lhes da nossa fé e a afirmar-lhes que as suas orações seriam ouvidas se eles abraçassem a religião cristã. O seu eloquente fervor penetrou o coração de meus pais e, ao mesmo tempo, o espírito de ambos foi iluminado pela graça divina. Depois da decisão formada, receberam finalmente o santo sacramento do batismo. Nasci no princípio do ano seguinte, a 10 de janeiro, e chamaram-me Lumena ou Luz, porque nasci sob a luz da fé, que meus pais votavam agora a ardente devoção. Me deram no batismo o nome de Filomena, isto é, amiga da luz, que me iluminou a alma pela graça desse sacramento. Meus pais dedicavam-me a maior afeição possível, e meu pai não podia conformar-se com a ideia de me ver longe. Por esse motivo, quando eu tinha 13 anos, acompanhei-os a Roma. Esta viagem foi feita por causa da declaração de guerra que injustamente nos foi feita pelo soberbo e poderoso imperador romano. Reconhecendo a sua fraqueza, meu pobre pai partiu para Roma na esperança de obter a paz com o imperador. Minha mãe e eu acompanhamos meu pai e estivemos presentes na audiência que o tirano lhe concedeu. Que extraordinário destino me esperava! Enquanto meu pai colorosamente advogava sua causa, tentando defender-se, o imperador, lançando-me furtivos olhares cintilantes, respondeu: Não te assustes mais, pode estar absolutamente descansado, que não há motivo para ansiedade. Em vez de te atacar, porei as forças do império ao teu dispor, com a condição de que me darás em casamento a mão da tua encantadora filha Filomena. Meus pais concordaram plenamente com a proposta e, ao regressarmos à nossa posada, tentaram convencer-me de que eu, na verdade, me deveria considerar felicíssima como imperatriz de Roma. Recusei a proposta sem um momento de hesitação e declarei-lhes que já me havia tornado esposa de Jesus Cristo por um voto de castidade quando tinha 11 anos. Meu pai, então, por todos os meios, se empenhou em provar-me que uma criança da minha idade não podia dispor de si própria como lhe aprovesse, e invocou toda a sua autoridade para me obrigar a obedecer. Mas o meu divino esposo deu-me a coragem necessária para permanecer firme na minha resolução. Quando o imperador foi informado da minha resposta, considerou-a mero pretexto para lhe sermos desleais, e disse a meu pai: Traga-me aqui a princesa Filomena e eu verei se posso convencê-la ou não. Meu pai foi me buscar, mas vendo que minha resolução era inabalável, ele e minha mãe ambos se lançaram aos meus pés, suplicando-me que mudasse de plano. Filha, tem dó de teus pais, tem piedade do nosso reino. Eu respondi que meus pais e o meu reino eram o céu. Deus e minha virginidade estavam para mim acima de tudo. No entanto, não podemos deixar de obedecer ao imperador, apresentando-nos no palácio. Ele primeiro usou de toda espécie de promessas e de lisonjas para me induzir a aceitar o casamento, mas tudo foi em vão.
Depois recolheu a ameaça, mas sem melhor resultado. Por fim, num acesso de desespero, impelido pelo demônio da luxúria, ordenou que eu fosse retirada para um cárcere nos subterrâneos do Palácio Imperial. Aí amarraram-me os pés e as mãos e carregaram-me de algemas na esperança de assim me constranger a casar com aquele homem cuja alma só reinava o espírito das trevas. Todos os dias ele vinha renovar os seus galanteios, aliviava-me dos ferros, de modo que eu podia tomar um pouco de pão e água, mas o imperador, ao ver que os seus esforços eram inúteis, mandava que se me repetissem as torturas. Durante todo esse tempo, o meu divino esposo me amparou. Constantemente eu me encomendava a Jesus e a sua Mãe Santíssima. Passavam-se estas cenas havia 37 dias, quando a Rainha do Céu me apareceu, cercada de uma luz deslumbrante e nos braços seu divino filho. Minha filha, disse-me ela, continuarás ainda mais 3 dias neste cárcere, e depois, ao 40º dia do teu cativeiro, abandonarás este lugar de tormento. Ao ouvir essas palavras animadoras, o meu coração pulsou de alegria, mas a bendita Mãe de Deus continuou. Quando o abandonares, sofrerás ainda cruéis torturas por amor a meu filho. Esta nova revelação deixou-me apavorada e cheguei a experimentar a sensação de que já me assaltavam as terríveis agonias da morte. Coragem, querida filha, disse a Rainha do Céu, querida acima de todas, porque tens o meu nome e o nome de meu filho. Tu se chamas Lumina ou Luz. Meu filho, teu esposo, chama-se Luz, Estrela, Sol. E eu também não me chamo igualmente Aurora, Estrela, Luz, Sol? Eu serei o teu amparo. Agora é o período transitório da fraqueza e da humilhação humana. Porém, quando chegar a hora do julgamento, então receberás a graça da força divina. Além do teu anjo da guarda, terás a teu lado o arcanjo Gabriel, cujo nome significa a força do Senhor. Quando eu estava na terra, era ele o meu protetor. Eu agora o mandarei àquela que é a minha filha mais querida. Estas palavras tranquilizadoras reanimaram a minha coragem e a visão desapareceu, deixando na masmorra um perfume celeste. O imperador, perdendo a esperança de me fazer ceder aos seus desejos, recorreu às maiores torturas, com o fim de me aterrorizar, e assim conseguiu que eu quebrasse o meu voto feito a Deus. Ordenou que eu fosse amarrado a uma coluna e cruelmente açoitada, acompanhando-se ainda o bárbaro suplício de horríveis blasfêmias. Vendo que, apesar de eu estar toda numa chaga, a minha resolução continuava inalterável, mandou que tornassem a levar-me para a prisão, onde deveria agonizar e morrer. Estava eu lançando meu pensamento para além da morte, esperando descansar no seio do meu esposo, quando me apareceram 2 anjos resplandecentes e derramaram um bálsamo celestial sobre as minhas feridas. Estava curada. Na manhã seguinte, o imperador ficou assombrado ao saber a notícia. Vendo-me ainda mais forte e mais bela que nunca, esforçou-se para me convencer de que eu recebera aquele benefício de Júpiter, que para mim destinava a coroa imperial. O Espírito Santo inspirou-me e combati aquela mentira, ao mesmo tempo que resistia às blandícias do imperador. Louco de raiva, deu ordem para que me prendesse ao pescoço uma âncora de ferro e me lançasse ao rio Tibre.
Mas Jesus, para mostrar o seu poder e confundir os falsos deuses, mais uma vez mandou em meu auxílio os seus 2 anjos, que cortaram a corda, e a âncora caiu no fundo do rio, onde ficou encravada no lodo. Trouxeram-me então para a margem, sem que uma gota de água tivesse tocado nas minhas roupas. Este milagre converteu um grande número de pessoas que presenciaram. Diocleciano, mais cegamente obstinado que um faraó, declarou então que eu devia ser feiticeira e ordenou que me transpassassem as setas. Com o corpo todo ferido pelas flechas, fui lançada novamente no cárcere. Entretanto, no dia seguinte, me encontraram com o corpo sadio e sem qualquer marca de ferimento. Ao ter notícia deste novo milagre, o imperador ficou de tal maneira enfurecido que ordenou a repetição da tortura até que a morte sobreviesse enfim, mas as setas se desviaram. Diocleciano insistia que tal fato era determinado por um poder mágico e, na esperança de que esse encantamento se acabasse diante do fogo, deu ordem para que as setas fossem aquecidas numa fornalha até ficarem vermelhas. Mas isto não deu resultado. O meu divino esposo livrou-me deste tormento, voltando as setas contra os arqueiros, 6 dos quais foram mortos. Este último milagre deu lugar a outras conversões e o povo começou a manifestar grande descontentamento e a mostrar reverência pela nossa bendita fé. Receando mais sérias consequências, o tirano ordenou então que eu fosse decapitada. A minha alma gloriosa e triunfante subiu ao céu, onde recebi a coroa da virgindade que mereci por tão grande número de vitórias. Foi às 3 horas da tarde de 10 de agosto, numa sexta-feira. Eis aqui as razões por que Nosso Senhor quis que meu corpo fosse reconduzido para Muganano, na Itália, em 10 de agosto, e porque Ele operou tantos milagres nesta ocasião. Olá! Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, dê aquele like maravilhoso e ative o sininho para receber novas notificações.